O meu nome é Carmen Ferreira e, como é habitual, estou aqui para falar da astrologia. Hoje vamos falar dos eclipses de setembro de 2025. Eclipses que acontecem no eixo Virgem-Peixe e que de alguma maneira estão ligados ao eclipse de 14 de março e vão conectar-se ainda também com eclipse em 2026 e ainda um em fevereiro, o último deste ciclo, em fevereiro de 2027. Eu já vou deixar estes dados todos muito direitinhos aqui para evitar que ocorra o mesmo que aconteceu no vídeo de setembro. Obrigada à minha querida ouvinte, espectadora, amiga que ouviu com atenção o que eu estava a dizer e percebeu que eu disse a data errada. Então, estes eclipses vão acontecer, como eu disse, no eixo Virgem-Peixe, e temos aqui o facto de Saturno ter regressado no dia 1 deste mês ao signo de Peixe, onde vai estar até 14 de fevereiro de 2026. Aproveito então aqui para retificar de vós o dado que eu tinha dado errado, de Saturno ter entrado no signo de Peixe no dia 7 de março de 2023 e esteve até 25 de maio de 2025, portanto, deste ano, de finais de maio, agora ao início de setembro, esteve no signo de Carneiro, fazendo uma espécie de mostra do que é que ele vai preparar para nós em fevereiro em Carneiro. Eu estou-me a sorrir porque eu já vou para aí na quinta tentativa de fazer este vídeo. O meu Mercúrio hoje está mesmo muito neptuniano e vou estar muito atenta para não haver mais lapsos de ler um dado e falar e dizer outra coisa. Então, o facto destes eclipses acontecerem com a presença novamente de Saturno em Peixe trazem uma relevância especial e nós conseguimos perceber que o propósito de Saturno é ordem, validade, fiabilidade, longevidade, e os eclipses são sempre processos de mudança. Os eclipses lunares, e este dia 7 é um eclipse lunar total, são eclipses relacionados com revelações, culminações. É fácil de entender porquê. O eclipse lunar é uma lua cheia. Ora, na lua cheia, a lua está no máximo da reflexão da luz solar, não é? Ela recebe a luz solar no seu total, por isso ela está cheia. Então é quase como simbolicamente os eclipses lunares revelam o que estava no lado oculto ou escuro da lua. Então, vamos lá. Este eclipse lunar acontece no dia 7, no grau 15 do signo de Peixe, é o eclipse lunar total, lua nova, no horário, que é um eclipse solar parcial, acontece no dia 21, no grau 29 do signo de Virgem. Então, setembro, estas duas lunações super potentes, porque os eclipses são o efeito das lunações com mais vitamina, não é? Com mais power, com mais poder, estão associados a este grau. Se ouvirmos de novo a ideia de que Saturno voltou a Peixe, nós conseguimos perceber que o trabalho que cada um de nós precisa de fazer para integrar este eixo, não importa onde é que está a Virgem no meu mapa, ou Peixe no meu mapa, aí o trabalho pode ser mais pessoal, vai ser essa a diferença. Nem todos os eclipses têm um efeito pessoal relevante. É importante saber isso também. Em primeiro lugar, é importante nesta fase, como em qualquer outro momento importante da astrologia, conhecerem o vosso mapa, saber se têm planetas ou ângulos, ou seja, ascendente, descendente, meio do céu, fundo do céu, perto
do grau dos eclipses. Planetas pessoais também é importante saber se perto do grau 15 do signo de Peixes ou do grau 29 do eixo Peixe-Virgem, vamos sempre considerar o eixo, se têm em ascendente Sol, Lua, Marte, Mercúrio ou Vênus perto destes graus, o impacto vai ser mais pessoal. No entanto, as influências no céu preparam acontecimentos que de alguma forma nos afetam a todos. Eu peço desculpa às vezes, uma vez que eu já vou para aí na quinta tentativa de gravar, se eu repetir aqui algumas coisas, porque de repente já não sei se disse neste bloco ou se disse nas tentativas anteriores. Então, estes eclipses neste eixo, que já vamos ver individualmente para cada eixo do zodíaco, que áreas de vida é que vão ativar estes eclipses. Eu gostava de deixar ficar isso aqui. Então estão ligados ainda, como disse, ao eclipse de 14 de março de 2025 no grau 23. Ainda vamos ter eclipse em 2026, em março de 2026, no grau 12 deste eixo, com o Sol em Peixe e a Lua em Virgem, portanto um eclipse lunar. Vamos ter em agosto de 2026, no grau 4, novamente este eixo, outro eclipse lunar, e outro eclipse lunar ainda no dia 20 de fevereiro de 2027. Então ainda há aqui realmente um processo diz muito respeito ao significado do eixo de Virgem-Peixe. O eixo Virgem-Peixe está ligado à ordem, Virgem, organização, Peixe, caos, criação, plenitude, individuação em Virgem. Esta questão é um eixo muito associado a questões de saúde física, de saúde mental, de saúde espiritual também. As instituições de saúde estão ligadas a este eixo, sem dúvida nenhuma. As instituições que de alguma maneira têm ligação com a parte espiritual também podem estar aqui, principalmente instituições como mosteiros, conventos, onde se vive coletivamente a parte espiritual. Então, ainda há muito trabalho pela frente. Para o dia do eclipse, relembrando que os eclipses são resultado da ligação da trajetória entre o Sol e a Lua, não é? Estes eclipses de que falamos, os solares e o lunar, porque há outro tipo de eclipses. Sempre que um corpo celeste oculta o outro, dá-se um eclipse, mas estes são os regulares e, dado que afetam a Lua, que é o satélite da Terra e que tem esta influência magnética sobre o planeta, sobre as águas do planeta. E este ponto é importantíssimo. As águas do planeta, que são uma massa brutal, uma parte brutal da massa do que é o planeta, né? Então daí estes eclipses são os que sem dúvida vão ter uma influência que vai além do psicológico, né? Vai muito além do psicológico, porque ela vai normalmente a época da eclipse é muito acompanhada de acidentes no planeta, de cataclismos, de desastres naturais, porque é realmente esta interferência entre o fluxo normal da energia entre a Lua e o planeta Terra. Então, primeira dica, relembrar dicas que já dei. O próprio dia do eclipse é um dia que deve ser usado para descansar, dormir se for possível. Lua rege o sono, uma alimentação leve, saudável, bem selecionada
hidratação no mesmo sentido, porque o nosso corpo é composto de uma grande percentagem de água, então a influência também no nosso corpo físico é importante. Esses cuidados de saúde, principalmente num eclipse que acontece no signo de Virgem, são realmente importantes. Isto é sobre, queria dizer, esta dica de, é evidente que no dia, no momento de eclipse, nas horas que durou o eclipse, o efeito imediato é mais forte. No entanto, considera-se que 2 semanas antes, 2 semanas depois, os efeitos já se fazem sentir. E hoje, no dia 4 de setembro, agora são 11 horas da manhã, é o dia seguinte à tragédia que ocorreu em Lisboa com o elevador da Glória. E isso remete-me para uma ideia de que no signo, o eclipse lunar que aconteceu em março, no dia 14, aconteceu no grau do Sol, no grau 23 do Sol do mapa de Portugal. Do mapa de Portugal que muitos astrólogos usam, que foi proposto por Fernando Pessoa e que realmente tem uma carga simbólica muito forte do que nós somos enquanto nação. Às vezes, para outros efeitos, consideram-se outros mapas, para outras leituras, para o efeito da nação. Este mapa é realmente perfeito e muito descritivo da nossa realidade. Ora, este eclipse que aconteceu em março ocorreu exatamente no Sol de Portugal e na altura o que me pareceu foi que Portugal iria passar por um período de eventos que iam trazer grande comoção nacional, grande emocionalidade e de alguma forma também alguma ligação com o nome de Portugal fora, no estrangeiro. E realmente este evento parece-me estar muito simbolicamente associado a esta possibilidade. Então, no dia 21, a Lua Nova dá-se no grau 29 do signo de Virgem e acontece então nesse dia um eclipse solar parcial. Agora falta-me aqui a anotação da hora, mas eu depois vou colocar aqui a que horas é que acontece a Lua Nova, sendo que talvez eu vá hoje debruçar mais no eclipse lunar e depois faço na próxima semana uma conversa sobre o eclipse, sobre a Lua Nova ou eclipse solar. Faz-me sentido. Então, vamos também referir novamente qual é simbolicamente a diferença entre um eclipse lunar e um eclipse solar. O eclipse lunar é na lua cheia, né? Então traz revelações, é quando a lua reflete o máximo na sua plenitude de superfície refletiva a luz do sol. Então isto simbolicamente associa-se a revelações, a segredos e a questões emocionais que vêm à tona, estão a receber a luz do sol, enquanto um eclipse solar, uma vez que acontece na lua nova, traz uma carga mais de início do novo ciclo. No entanto, curiosamente, mais uma vez temos aqui um novo ciclo que soa a fecho, porque a lua nova acontece no grau 29, que é um grau com significado especial, porque é o último grau, é aquele grau em que já não é bem, neste caso, Virgem, mas ainda não é Balança. Há ali esta mistura. Então, vamos ver. Peço desculpa mais uma vez se a conversa ficou um bocadinho sem fio. Agora espero retomar melhor o fio. Vamos ver, signo a signo. Agora, para o eclipse lunar, considerando que
Vamos falar eixo a eixo e perceber que este eclipse lunar vai mexer então o Sol numa casa e a Lua na casa oposta. Então traz a força do eixo e traz mas vamos ver onde é que está a Lua, ok? Para cada um dos signos, onde está a Lua, para perceberem que tipo de revelações podem esperar. Então vamos para o eixo Carneiro ou Áries, Balança ou Libra. E temos o Sol na casa 6 para Carneiro, portanto, com a Lua na casa 12. Então é muito. Um eclipse que vai mexer em questões emocionais reprimidas, arquivadas, traumas, questões muito profundas, dores na alma, que Carneiro, que este eclipse vai evidenciar e pedir a Carneiro para cuidar disso, porque o Sol na 6 é o Sol que arruma, que presta o serviço, que traz o penso, que traz a cura, o que é preciso para a cura. Então é um eclipse muito importante para Carneiro neste sentido de estar, de se preparar, e Carneiro, porque é um signo de fogo, é um signo de ação, não é o signo que não é a sua atividade preferida olhar para a casa 12 de todo, não é? Porque a casa 12 envolve parar, envolve sair do mundo, envolve ver essas dores. Este momento pode ser então, como disse, particularmente difícil para Carneiro. Para o signo oposto, temos exatamente a proposta oposta, ou seja, o Sol está na casa 12, então Balança já está na fase de recolhimento e a Lua na 6 vai dizer mas precisas também de dar e de viver e de perceber o que é que podes fazer de prático, porque a beleza deste eixo de Virgem Peixe tem a ver com isso. Peixe é criativo, peixe é emocional, e Virgem é o lado prático. Quando peixe existe sem Virgem, nada se concretiza, nada é feito. Virgem é essa energia de criação daquilo que está no mundo dos arquétipos, no mundo dos ideais, é a via para a via terrena, não é? Então, para a Balança, neste eclipse também é, para este eixo, desculpem, não é para a Balança, para o eixo Carneiro Balança, é um eixo em que particularmente a necessidade de descansar neste final de tarde de domingo é muito importante. Descansar, ter um dia leve, o mais leve possível, o mais tranquilo possível, é realmente importante. Touro, Escorpião. O Sol na casa 5
a Lua na casa 11. O que é que pode acontecer aqui? Perceberem que há revelações sobre amizades, sobre a vossa inclusão em grupos que se tornam agora mais evidentes e que vos fazem repensar, reanalisar onde é que se colocam, qual sempre que há esta dinâmica de casa 5, casa 11, é quase como um pedido de revisão do que é a minha assinatura atual, a minha identidade atual, a minha imagem atual e de como é que eu faço essa ligação com o grupo. Então, como a Lua está no 11, o que vai ser mostrado vai ser as evidências sobre os vossos amigos. Pode haver aqui amizades que se eclipsam, amizades que se mostram de outra forma, também podem surgir novas, obviamente. Para Escorpião, o Sol está na casa 11, a Lua está na casa 5, portanto, dá-se aqui o efeito inverso. O que o Escorpião vai perceber agora vai ter uma reflexão diferente, uma luz diferente sobre a sua casa 5. Senti-la mais, sentir o que é que realmente, que identidade tem construído, que partes do seu eu já não estão atualizadas. Então, para este eixo Touro Escorpião, é uma coisa muito engraçada e que está muito associada a amizades, tempos livres, a descoberta ou a mudança de hobbies. Podem surgir aqui também romances. Este é um dos eixos onde, apesar de tudo, esta intensidade desses eclipses parece ser mais fácil de lidar. Para o eixo Gêmeos, Sagitário, temos o Sol na casa 4, para Gêmeos, a Lua na casa 10. Então, Gêmeos, neste eclipse, vai precisar de olhar em simultâneo, porque no fundo também é isso, para o que é que o seu lado consciente quer em relação à sua família, à sua casa, aos seus laços familiares, ao país onde nasceu, à nação a que pertence, todos estes temas da casa 4, e em simultâneo ver o que está a ser revelado em relação à sua direção de vida, à carreira, que processos, que fins se preparam para isto. Muitas vezes na casa 10 isto está associado com a parte profissional, com a nossa direção de vida e que está muito ligada à parte profissional, não apenas, não exclusivamente, mas fundamentalmente. Para Sagitário, temos o Sol na casa 10, a Lua na 4, novamente, o processo inverso, não é? Então, onde é que está a sua atenção no momento? Casa 10. A minha ligação com as minhas hierarquias, a ligação com o meu público, como é que eu faço isso, viver plenamente a questão da carreira, do que é que escolhi fazer, do que é que escolho fazer. Agora é preciso também olhar para a família, para as raízes. Este é um eixo, como eu tinha referido, acho eu que referi, que foi neste blog, se não refiro agora, desculpem, que sendo o outro eixo mutável do zodíaco de Virgem, Peixe, a cruz mutável é completada com o eixo Gêmeos, Sagitário, portanto este é um dos eixos mais impactado por estes eclipses. Na verdade não é só estes, são estes, porque o de 21 também vai acontecer, mas aí vou tentar acrescentar mais informação e parece-me mais sensato fazer a separação destas águas. Agora, para o eixo Caranguejo Câncer,
E Capricórnio temos Sol na casa 3 para Caranguejo, a Lua na casa 9. Ok. O Sol na casa 3 é o tempo de dar espaço para o nosso ambiente próximo, os nossos vizinhos, os nossos irmãos, a nossa comunicação, escrever as cartas, escrever os e-mails que precisamos, colocar em ordem um pouco e estas questões do que é informação. Mas a Lua na 9 vai mostrar, evidenciar assuntos da 9 que estavam ocultos, questões que estão relacionadas com o estrangeiro, com as crenças, coisas em que este é um eclipse que pode mexer para Caranguejo nas crenças, naquilo em que acreditamos, porque este é o eixo em que se constrói esses valores. E numa época em que com este crescimento da inteligência artificial fica tão difícil saber o que é verdade e o que é mentira, esta tarefa para Caranguejo e por sua vez também para Capricórnio não é nada fácil. Mas o que vai trazer esta lua cheia com a Lua na casa 9 é essa evidência e terminar, encerrar algumas dos valores que serviam de base até ao momento. E relembro que esta não é uma tarefa só deste eclipse, né? Isto já começou em março de 2025 e só termina em fevereiro de 2027, né? Que esta tarefa está realizada. Para Capricórnio, o Sol na casa 9, portanto, onde está a atenção do trânsito do Sol é na casa 9, é a necessidade de se conectar com o que está mais longe, é a ligação com esses valores, com a justiça, com esse senso, versus aquilo que é a base. Não existe casa 9 sem casa 3. A 3 é a base da 9, né? Aliás, por isso fiz esta opção há tanto tempo de fazer estes vídeos baseados nos eixos e não nos signos, para que se torne mais fácil integrarmos isto, de que não existe uma sem a outra. Não é possível isolarmos os assuntos. Eu não posso viajar para longe sem primeiro viajar perto. Não é? Eu não posso fazer um curso superior sem primeiro aprender a ler e a escrever, que é casa 3. Fazer um curso superior será a casa 9. É este eixo que vai afetar muito Caranguejo e Capricórnio. Para o eixo Leão, Aquário, temos casa 2, o Sol para Leão, casa 8, a Lua na casa 8 neste eclipse para o signo de Leão. Então, onde é que vai estar a luz? Uma luz que já é mais fraca numa casa que normalmente não tem muita luz, porque é uma casa que sempre lembra uma espécie de túnel, poço, que é a casa 8. Seja como for, o que é que está aqui em questão? Como é que eu, ascendente Leão, Sol em Leão, organizo a sustentabilidade na minha vida? O que é que me serve à subsistência? Casa 2. A casa 8 é a eliminação do que não serve esse valor. A casa 2 entra o dinheiro, entra a sustentabilidade. Na casa 8 é feita a separação do que já não presta, já não é útil, é a seleção desse processo, é a remoção por isso esta é uma alunação importante e pode ser difícil emocionalmente, porque a Lua em Peixe na casa 8 é uma Lua que está muito emocional e onde as emoções são intensas, dramáticas. Então
também me parece bastante importante para Leão que o domingo seja um dia calminho, dentro do que for possível. Para Aquário, temos o Sol na casa 8 e a Lua na casa 2. É, apesar de tudo, provavelmente menos sentido este processo, porque a Lua está a ajudar a sentir aqui as coisas na casa 2, ou seja, de onde é que pode ir buscar valores para criar então a sua sustentabilidade, seja como for este. Relembro que não estamos só a falar deste mês, este processo longínquo que está a ser proposto para este eixo Touro, Leão, Aquário. E vamos terminar com o eixo onde ocorrem estes eclipses, que é Virgem, o Sol na casa 1. Portanto, Virgem está na fase de uma fase que todos sentimos um bocadinho em setembro, pelo menos aqui no hemisfério norte, que é terminou agosto, terminou a fase das férias, há o retorno à vida escolar, há o retorno ao trabalho, então é sempre um mês de vamos tentar colocar aqui alguma ordem. Neste caso para a Virgem é o mês em que eu recomeço de novo, é o meu novo ano, então há muito de importante nestes eclipses para mexer em Virgem, porque este em especial vai trazer este eixo de ok, sente os outros, a Lua na casa 7, sente, olha para as tuas relações e consciencializa-te de ti, das tuas vontades, dos teus propósitos. Para Peixes o efeito é oposto, não é? Temos o Sol na casa 7, a Lua na casa 1. É curioso porque este é um eixo onde o outro é muito presente, porque em Peixe não há limite entre o eu e o outro, e em Virgem às vezes o limite é demasiado e há uma diminuição da presença pessoal em função de prestar o serviço. A proposta nestes eclipses é equilibrar esta dinâmica, não é? Tem que haver mais eu, tem que haver um eu mais genuíno para que as nossas dinâmicas de relação sejam mais genuínas e tem que haver mais separação, um eu menos coletivo para Peixes, e este mês de setembro vai ser mesmo muito importante observarem esta dinâmica. O que é que eu dou? O que é que eu quero? Quem eu sou? Como é que eu me afirmo? Virgem. O que é que eu espero dos outros? O que é que... Como é que... E isto acho que é uma coisa, uma aprendizagem dura para este eixo. Como é que eu afirmo as minhas necessidades numa relação? Ir lembrando que há pouca gente que tenha o dom da telepatia. Se nós queremos que as pessoas à nossa volta nos entendam, nós temos que nos fazer, temos que comunicar isso, temos que saber comunicar as nossas necessidades, porque o outro na nossa vida não tem como sabê-las apenas porque sim. Então, espero que este vídeo, que eu reconheço que talvez possa estar um pouco confuso, apesar disso vos seja útil. Prometo então na próxima semana, comprometo-me com um vídeo sobre o eclipse do dia 21. Entretanto, descansem bem, aproveitem bem este fim de semana para descansar, para cuidar do corpo, para cuidar da alma, para fazer algo que traga essa conexão entre o bem que eu faço no meu corpo e o bem que isso me faz sentir na minha alma. Então espero
ter sido útil. Conto convosco para a semana. E já sabem que, se por acaso acharam que, apesar disso, este vídeo foi útil e que pode ajudar alguém, então desde já agradeço as vossas partilhas, agradeço os vossos comentários, tudo o que for um sinal de que estão desse lado. Obrigado e até já.